Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos da equipe da Psicologia do CRAEI. É um prazer estar aqui com vocês novamente, pais, alunos, professores. Meu nome é Priscila, estou aqui juntamente com minhas colegas de trabalho, Jaqueline, Érica e Carla. Nós viemos hoje falar com vocês um pouquinho a respeito das nossas emoções. O que são nossas emoções? Como que você acordou hoje? Você já parou para perceber a sua emoção? As emoções, elas são reações neurais que vêm como respostas aos estímulos externos ou internos. E para isso, nós trouxemos também um recurso feito manualmente que vocês podem estar fazendo em casa. Ele foi feito no EVA. Vocês podem fazer juntamente com os filhos. Alegria, amor, raiva, nojo, tristeza, medo. Essas são uma das emoções que nós temos. Na verdade, as nossas 6 emoções básicas. Nós temos várias outras, né? Mas são as principais que perpassam o decorrer da nossa vida. E para isso, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas emoções e ressaltar que são as nossas emoções que dão origem aos nossos sentimentos. Então, as emoções, elas são partes fundamentais do nosso funcionamento. Sem elas, a gente não consegue nos adaptar ao mundo. Elas nos ajudam a lembrar o que é importante e nos reconhecer o perigo, a tomar nossas decisões, a agir, adotando comportamentos para lidar com cada situação. O problema não está em sentir as emoções desconfortáveis, mas a forma como as pessoas lidam com essas emoções. Então, a gente ter as emoções, esses sentimentos de aceitar, reconhecer que agimos sob as influências delas. Nós agimos o tempo todo sob as influências das nossas emoções. E lembrando que muitas vezes nós classificamos essas emoções como boas e ruins e não paramos para pensar e perceber o quanto que, independente de serem agradáveis ou desagradáveis, cada uma vem contribuir de uma forma diferente. Que essas emoções, independente de qual seja, se for em excesso, ela também nos faz mal. E muitas vezes a gente vai aprendendo ao longo da vida a lidar com algumas. Então, às vezes eu não tenho problema, por exemplo, para lidar com a tristeza, mas eu tenho para lidar com a raiva. Então, aqui a gente vai conversar, né, Carla e Menina, sobre algumas estratégias que a gente pode utilizar, né, e convidar vocês a refletirem sobre essas estratégias. Isso mesmo. Então, eu vou tá começando, a gente vai falar agora, primeiramente, sobre o medo. O medo, ele faz com que as pessoas entrem num ruído mental de confusão psicológica muito grande, gerando um diálogo interno, porque muitas vezes quando o medo, surge, a gente começa, com um tanto de confusão mental, um tanto de questionamento, e isso vai trazendo certos ruídos e vão deixando a gente muito confusa. Então o medo, ele fica, intenso, obstruído. Então ele tampa a clareza da gente conseguir perceber as questões. Ele fecha, pra gente, não deixa a gente ampliar, as nossas percepções para a gente ver, perceber qual a melhor alternativa. Então, muitas vezes esse medo ele traz uma ansiedade, um pavor muito grande. Inclusive, esse é um dos principais motivos por que as pessoas podem bloquear e demorar a agir em uma situação de pânico, por exemplo. Sentimos medo do que não conhecemos. Quantas vezes, tudo aquilo que pra gente que é novo, às vezes a gente vai num lugar, que a gente nunca foi,
a gente vai participar de uma reunião que é a primeira vez que a gente vai participar, então tem um medo, né? A insegurança, porque a gente não conhece. E que de certa forma nos deixa mais recolhidos, né? E dá a sensação de que a gente é tímido, não socializa, mas não é isso, é esse medo do desconhecido, do que nos espera. Então a gente tem um comportamento um pouco mais restrito, até que consiga se sentir sociável ali naquele espaço, acolhido. Isso. Acontece muitas vezes, né? A criança vai para a escola o primeiro dia, né? Então vai assim, cheio de ansiedade, né? Porque não sabe quem que vai encontrar, quem são os colegas, o professor. Então é o desconhecido. Isso nos traz, a gente não conhecer aquilo nos traz um medo, uma certa ansiedade, né? E tem um medo também, né, Carla, dessa questão de perder alguém querido, né, que a gente gosta, e o medo de que situações do passado possam acontecer novamente, né? Sim. Então é isso. Então a gente sente muito medo daquilo que a gente não conhece. É importante, gente, a gente validar o medo, principalmente das crianças. Porque muitas vezes acontece assim, a criança, né, tenta expressar aquele medo, que muitas vezes ela, né, tem dificuldade, nem consegue falar daquela emoção. E às vezes a gente como, né, educadores, como pai, muitas vezes a gente acaba julgando, não, mas você não tem idade para ter esse medo mais não. Então assim, é importante que a criança tenha esse espaço para poder falar desse medo. E é importante que a gente adulto não julgue, né? Deixe ela falar e tentar da melhor maneira encontrar junto com ela uma solução para aquele medo. E o né? medo muitas vezes é o que nos coloca um limite também. Então nesse sentido ele vem como algo positivo, porque imagina se nós não reconhecemos o perigo, se não existe esse medo do limite, do que nos coloca em risco, aí a gente fica completamente vulnerável. Então o medo, ele também tem o seu lado positivo, sim. Isso, então assim, não podemos deixar, né, de achar que, porque aquele medo é pequeno para a gente, né, não deixar que a criança vai nomear, que ela vai falar. Aquele medo é relevante para ela, né? Então assim, eu vou dar algumas dicas, né, as meninas também vão falar um pouquinho, algumas dicas para tentar minimizar um pouco o medo. Então o primeiro passo que a gente deve fazer, né, é tentar refletir sobre o sentimento que causa o medo. E uma maneira da gente fazer isso, para ficar mais fácil, para a gente ter uma melhor percepção, é muito simples, mas a gente acaba não fazendo. É a gente escrever, né, sobre esse medo, as reações que esses medos nos causam, as reações físicas, qual que é o meu comportamento diante desse medo, quando eu estou de frente para ele, né, o que ele me traz, quais os prejuízos. Então é uma forma da gente perceber e refletir. Então, quando a gente vai fazendo essas anotações, fica mais fácil para a gente poder visualizar e ter melhor uma percepção, né, dessas reações, o que essas reações nos traz no corpo, né, através daquela emoção, o que ela me faz eu sentir, né, ou como que eu vou me expressar e como que eu vou me comportar diante das minhas emoções. Então, e ainda quais são os pensamentos que estão relacionados a esse medo, né, especificamente, né, porque às vezes assim, por exemplo, eu tenho medo de falar em público, mas especificamente, o que passa pela sua cabeça sobre falar em público? Então pode ser, por exemplo, os outros vão me julgar, ou pode ser, eu não vou conseguir falar como eu gostaria. Então assim, especificamente, o que desse medo, né? Qual o pensamento? Que aí você consegue traçar possíveis soluções, né? E avaliar de uma forma mais realista esses pensamentos que estão associados ao medo. Isso mesmo, porque quando a gente começa a fazer isso aí, né, tem essa percepção que a gente vai refletir sobre isso, que a gente vai colocar num papel, né, esse medo vem a diminuir, né, porque a gente consegue visualizar e ter uma percepção disso. Então, uma outra
dica também é uma escolha consciente do medo. Observe a memória do passado. Esse medo está me trazendo o quê? Já aconteceu algo comigo antes para eu ter esse medo? Né? Às vezes assim, a pessoa pode ter passado por um acidente antes, né? Que às vezes acontece muito, e a pessoa ficou com medo, às vezes, de andar de carro. Tá, mas e aí? Muitas vezes pode estar relacionado, mas às vezes é um medo que você não sabe também nem de onde que vem. Então é importante que a gente tenta observar, fazer essa observação de memória também, da onde que vem esse medo, da onde que, quando ele surgiu, para que a gente consiga enfrentar, né? Então essa é a melhor maneira, é a gente aprender a observar tudo isso. Uma outra questão também, a gente expor aos poucos para alguma pessoa, porque muitas vezes, principalmente a criança, às vezes vai guardando aquilo ali, né, não se sente segura às vezes para estar falando, porque muitas vezes o próprio adulto invalidou aquele sentimento, aquele medo que ela já havia falado há um tempo atrás. Então, para ela eu não vou falar mais, porque eu tenho medo disso. Então, por isso é importante que a gente acolhe a criança e para que ela se sinta segura para poder falar. Então, não é que a gente vai sair falando, né? Eu tenho medo disso. Não é nada disso. A gente sempre tem algumas pessoas que a gente identifica mais, que a gente confia mais. Nós adultos somos assim, que com as crianças também não é diferente. Então, é importante que elas falam, né, um pouco disso, que elas tenham esse espaço para poder falar. Uma outra questão, né, é silenciar a mente através de meditações, que ajudam muito. Quando a gente também tem esse espaço, né, compartilhar, a criança compartilha o medo, a gente compartilha o nosso medo com alguém, isso alivia a carga emocional. Né? Sempre quando a gente pode ter alguém para a gente contar alguma coisa, alguma questão da gente, parece que a carga emocional, né, fica mais leve para a gente poder dar conta daquilo ali. Então é muito importante. E, claro, né, tem algumas dicas, algumas coisas que a gente pode fazer que aliviam o medo, mas às vezes a gente não consegue, a gente não dá conta. E quando isso é um medo que tem nos prejudicado muito, é claro que a gente tem que buscar a ajuda de um especialista para poder nos estar ajudando também. Principalmente o medo que bloqueia, né? Que venha bloquear a pessoa ali a agir de forma correta, né? Sim, então muitas vezes tem que buscar mesmo essa ajuda. Isso faz parte. Então, uma outra ferramenta, né, que a gente usa muito, eu não sei se vocês já ouviram falar, é sobre os questionamentos socráticos. O que é isso? É uma série de perguntas que nos ajudam a compreender o próprio pensamento, as próprias emoções. Então, é muito importante a gente perceber a forma automática. Muitas vezes, esses medos da gente são muito automáticos, né? Então, é importante, através desse questionamento socrático, a gente vai conseguir ter essa percepção. E essas emoções que estão a gente consegue, através desses questionamentos, a gente perceber essas emoções que estão por detrás. Possivelmente percebemos e conseguimos modificar as distorções cognitivas. Então, nunca esqueça, quando a gente consegue ter uma percepção do nosso medo, das nossas dificuldades, a gente consegue modificar, né, essas distorções cognitivas, que a gente faz isso muito, né? A gente distorce esses pensamentos automáticos que ficam ali. Por isso que eu falei que o medo nos traz muito essa confusão mental, essa confusão psicológica, porque vai vindo muita coisa e a gente vai, né, floreando, e o medo vai tomando potencializa demais, né? Vai potencializando cada vez mais, né? Então, essas perguntas que nos ajudam a modificar essas distorções cognitivas, a gente pode fazer várias, né? Então, vou citar algumas aqui, tipo assim, uma pergunta, uma questão assim: isso pode realmente acontecer? Qual a probabilidade disso acontecer na minha vida?
né? Eu estou com medo de uma certa questão ali. Então eu vou refletir primeiro, pera lá, isso pode realmente acontecer comigo? Qual a probabilidade disso acontecer na minha vida? Porque às vezes a probabilidade é muito pequena. E aí a gente está com um medo assim, enorme disso acontecer. Então a hora que a gente volta a atenção para nós e consegue perceber isso, né, fica mais fácil para a gente realmente ver que às vezes a probabilidade é muito pequena. E às vezes até se é grande a probabilidade, se é algo que você não tem controle e não pode intervir, né? Não adianta focar na maior chance, né? Se é algo que você não vai ter como controlar. Então, às vezes, de 0 a 10, que tanto que você acha que isso pode acontecer? Eu acho que pode acontecer 8, por exemplo. Se realmente você acha que é 8, né? Depois de avaliar, de questionar e concluir que seria isso, e não tem nada que você possa fazer para modificar, então não ajuda a focar no 8. Às vezes focar no 2 vai trazer um conforto se é de algo que você não pode modificar. Agora, se é algo que eu posso tentar resolver isso, né? Apesar da chance ser alta, eu posso tentar, eu posso conversar, eu posso fazer isso. Então, aplicar essas alternativas vai diminuindo a chance. Isso. Por que você acha que isso é verdade? O que levou você a ter essa conclusão? Então, assim, isso é tudo um questionamento que a gente pode, né, fazer para poder nos ajudar. Existe algum motivo para duvidar da prova? Porque tem coisas que, né, não, nossa, minha mãe já me falou, já explicou que não é assim, né? Mas espera lá, por que você acha que você deveria duvidar dessa fala da sua mãe? Você tem algum motivo para estar duvidando disso aí? Então, assim, aí a gente vai trabalhando também com essa criança para ela poder, realmente, né? Pra que a minha mãe iria falar aqui, né? Ter me contado uma coisa que é mentira. Então, a gente vai fazendo com que ela vai buscando alternativa e vai percebendo que aquilo ali não faz sentido mesmo. Pode até fazer 2 listas, né? O que reforça o meu medo e o que não reforça o meu medo, né? As evidências. E aí tá pesando essas evidências, né? O que pesa mais? E aí uma questão até importante, é importante que os pais monitorem o que as crianças têm assistido no YouTube, nos canais de comunicações que despertam medo. Porque muitas crianças têm colocado, né, medo na hora de dormir, pesadelos à noite, acordam, né, e ficam por horas acordadas sentindo medo, e aí quando a gente vai conversar, as memórias, né, o que fica vindo na mente delas, muitas vezes elas falam que é aqueles vídeos que ela viu no YouTube, sim, inapropriado muitas vezes para a idade, ou então, ainda que não seja inapropriado, vídeos de terror, né, porque tá tendo essa questão de uns vídeos, vocês já devem ter acompanhado, de alguns filmezinhos, né, que trazem um certo medo ali, e as crianças gostam muitas das vezes, né, mas é importante, assim, questionar se isso está fazendo mal, será que vale a pena mesmo que ela continue assistindo isso? E até as crianças mesmo se questionar, né, uma criança me falou uma vez, eu não vou mais assistir, porque realmente todo dia de noite eu fico chorando com medo, né? Então, assim, ela concluiu que não estava sendo bom para ela assistir esses vídeos. É isso aí. Então, assim, o que levou vocês a ter essa conclusão, né? Essa ideia é sua ou você ouviu de algum lugar? Não, eu comecei a perceber que eu tô com medo depois que eu comecei a ver isso, né? Então, isso, então é importante. Você sempre sentiu dessa maneira? A sua opinião foi influenciada, né, por alguém, por alguma coisa? Qual que é a origem desse sentimento seu? E se caso isso vinha acontecer realmente? O que mais pode acontecer em decorrência disso? Mesmo, em último caso, se isso vinha acontecer, eu acho que não vai me fazer tanto mal assim mesmo não, né? Porque eu posso fazer isso, eu posso buscar isso. Então, quando ela consegue ter a percepção daquilo ali, automaticamente ela vai encontrando as soluções, alternativas para lidar com aquelas questões, com aquele medo ali.
Então é importantíssimo a gente sair desse automático e ter essa consciência realmente o que são essas emoções que aparecem, que isso vai ficando muito mais fácil para a gente poder lidar com essas questões aí. E agora, gostaria de passar um videozinho, bem pequenininho, só um minutinho, que se chama assim, Não Tenho Mais Tanto Medo Assim. Vamos ver? É rapidinho. Não sinto mais tanto medo assim. Não sinto mais tanto medo em mim. A mente me engana e me faz coisas ver, mas tenho coragem pra o medo vencer. Achei que tinha um monstro debaixo da cama, Medo não mais, mas logo lembrei, é minha mente que me engana. nada demais. Ouvi um barulho em meu armário, tem um monstro ali? Medo não mais, Era só um brinquedo, isso até me fez rir. nada demais. Não sinto mais tanto medo assim. Não sinto mais tanto medo em mim. A mente me engana e me faz coisas ver, mas tenho coragem pra o medo vencer. Uma sombra assustadora na parede eu vi. Medo não mais, Era um galho de árvore, logo descobri. nada demais. E esse barulho lá fora não consigo entender. Medo não mais, É somente o vento, não vou me esconder. nada demais. Não sinto mais tanto medo assim. Não sinto mais tanto medo em mim. Sua imaginação é algo maravilhoso, mas às vezes pode enganar você. Sempre se lembre, não existem esses tais monstros. E se você não gosta do escuro, durma com alguma luz à noite. Teremos muita coragem juntos! Então, gente, para que ter tanto medo assim? É importante que as crianças entendam que o escuro existe porque existe a luz. Coruja não são fantasmas. E que os corredores não são infinitos. E que as árvores balançam por causa dos ventos. E que essa mesma árvore também dá flores e frutos. Então, para que ter tanto medo assim? Não é mesmo? Vou passar a minha palavra para as meninas continuarem aqui um pouquinho. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o nojo e um pouco mais sobre a tristeza. A emoção nojo, ela é uma das mais influenciadas por questões culturais. Por exemplo, eu posso sentir nojo de uma comida que em outra cultura é apreciada e vista como gostosa. Mas também a gente pode sentir nojo de uma comida estragada, de algo que a gente, sentiu um cheiro ali e vem aquela emoção. Ela nos ajuda a proteger o nosso corpo de contaminações, E a gente também pode sentir nojo de condutas, às vezes morais, de outra pessoa, que não está de acordo com aquilo que eu avalio, como adequado. É importante a gente identificar, todas as nossas emoções, assim como o nojo, avaliar os pensamentos associados e os comportamentos que a gente costuma ter quando tem aquela emoção. Então, por exemplo, às vezes eu posso sentir nojo e ter um comportamento que não é agradável nem para mim e nem para as pessoas próximas.
Então, por exemplo, de uma reação muito intensa, e aquilo fazer mal para mim, então eu posso pensar sobre essa minha reação e como que eu poderia melhorar, né, esse comportamento diante dessa emoção. Sim. E aí, pensando um pouquinho agora sobre a tristeza. A tristeza é uma emoção reconhecida como uma das mais desagradáveis de sentir. E aí eu vou passar um pequeno vídeo que ele foi feito para criança, mas seja adolescente, adulto, idoso, todos nós podemos aprender com esse videozinho, bem pequenininho, e aí eu vou começar a falar um pouco sobre a tristeza. De criança para criança. Série Sentimentos e Emoções. Episódio Tristeza. Quando a gente fica triste, sente um buraco escuro e muito fundo, bem no meio do peito. Parece que estamos vazios, que não temos nada por dentro. A gente vira uma coisa oca, em que naquela hora não tem como preencher. Não dá vontade de fazer nada, só ficar quieto, sozinho, sem se mexer. Às vezes a gente chora e às vezes nem isso a gente consegue fazer. Às vezes tem motivo e às vezes a gente nem sabe porquê. Mas toda vez que a tristeza vem, ela quer avisar que tem algo na gente que pode melhorar. Vamos investigar? Sempre dá pra melhorar. Então, a tristeza, muitas das vezes, nós sentimos elas em situações em que nós somos privados de alguma coisa que nós gostamos muito, ou de uma pessoa, né, que a gente não pode mais ter o contato, ou podemos sentir tristeza quando estamos pensando sobre coisas que já aconteceram ou coisas que podem acontecer, situações que podem vir a acontecer. Podemos sentir a tristeza como uma dor no peito, ou como um choro intenso, ou um choro contido, né? Então, assim, a tristeza, ela muitas vezes não tem uma reação corporal no sentido de suar as mãos, o coração acelerar, como o medo pode despertar, né? Às vezes até a raiva, mas ela traz aquele aperto, aquela dorzinha muitas das vezes. E em alguns momentos a gente pode se sentir influenciado pela tristeza, ficar recolhido, ficar afastado, ficar quietinho. E aí é importante que a gente identifique essa emoção, aceite que ela faz parte da vida humana, valide, né, que é dar essa importância, a gente entender que se a gente está sentindo, algo tem aí, né? Então, validar a emoção e também tentar expressar, né? Expressar para pessoas que a gente gosta, né? Que a gente se sente acolhido. Ela, muitas vezes, a tristeza pode nos ajudar a sair de situações que se a gente não tomar uma atitude, pode acabar minando o nosso sentido de vida, a nossa esperança. Então, ela tem uma função importante na nossa vida. Sentir tristeza, muitas vezes, vai nos ajudar a romper relações abusivas ou romper situações em que estão constantemente fazendo mal para nós, que não é aquilo que a gente deseja, que a gente sonhava, que a gente gostaria. Então, ela tem, sim, a importância dela na nossa vida. E aí, é importante a gente não ter comportamentos de deixar para lá, né? Vou deixar para lá que daqui a pouco passa, né? Ou eu vou usar ali alguma estratégia para que eu possa abafar essa tristeza, apesar dela estar ali se manifestando. É importante que a gente reflita um pouquinho de alguns comportamentos que nós costumamos ter que não ajudam com a tristeza. E aí eu trouxe 3 principais comportamentos para a gente refletir. O primeiro é jogar a tristeza para debaixo do tapete. Muitas vezes a gente não tem consciência das nossas emoções, ou então às vezes a gente vê, mas é aquilo, né? Vai jogando, vai deixando de lado. Vocês já repararam que às vezes em um dia corrido, para passar de uma sala a outra, a gente nem percebe, às vezes esbarra o ombro na parede, né?
ou então nem percebe que estava com fome, quando vai perceber, verdade. a gente fala, nossa, que fome que eu tava. É o agir no automático, né? Você machuca, nem vê que machucou, né? Depois que você vai ver que ficou roxo. É o automático. Fica no automático e muitas vezes, se a gente não está percebendo um corpo que é físico, né? Que a gente consegue visualizar no espelho, que a gente consegue perceber nitidamente, imagina só as emoções. Então, às vezes, a tristeza, a gente sente assim, parece que eu estou incomodada hoje com alguma coisa, mas assim, não vai vivendo, vai fazendo, vai naquela correria e não percebe, né? Que tem algo ali desencadeando uma tristeza que precisa ser pensado. Então, o comportamento de jogar para debaixo do tapete não ajuda. Um outro comportamento que é ruminar a tristeza, que aí já é o oposto, né? Que é a gente ruminar o sentimento ali, a tristeza e os pensamentos associados a essa tristeza. Então, por exemplo, eu vivenciei uma situação no passado que me deixou muito triste. E aí, revivenciar, né, essa cena, os pensamentos, essa tristeza, por muito tempo, ou ficar sempre ali remoendo aquilo, não vai nos ajudar. Porque se já passou, não tem como mais modificar. Aí é importante ter uma atitude, um pensamento de aceitação em relação ao que passou e de uma disposição para a mudança do que pode ser feito hoje. E aí um outro ponto é adiar resolver problemas associados à tristeza. Muitas vezes tem algumas situações em que nós sentimos várias emoções ao mesmo tempo, que é como se fosse um litificador das emoções, né? Como se tivesse lá dentro, quando você vai fazer aquele suco, né? Aquela vitamina que mãe gosta muito de fazer. Emoções. Um misto. Mãe muitas vezes gosta de fazer, né? Joga tudo lá no liquidificador, bate e dá para o menino tomar. Então, assim, muitas vezes a gente tá sentindo várias emoções ao mesmo tempo e às vezes a tristeza é aquela que vem mais assim por último. E eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma cena. A mãe está com a criança auxiliando, né, a criança ali na tarefa de casa. Naquele momento, a criança está toda agitada, querendo ir brincar. E a mãe com pressa para fazer a janta. A mãe então fala para a criança fazer o dever com capricho e tudo mais, e a criança não responde àquela expectativa da mãe. Então a mãe se sente frustrada e com raiva e grita com a criança. Nesse momento a criança começa a chorar e passa pela cabeça dela: eu não consigo mesmo fazer esse dever. Na cabeça da mãe passa o pensamento de: essa criança nunca me obedece. A mãe, nesse mesmo momento, além dela já estar sentindo raiva e frustração, ela sente medo por pensar que pode ser que a minha filha não aprenda e isso interfira no futuro dela. Ela não consiga ter grandes oportunidades. E a mãe sente-se com medo. Nesse mesmo momento, passa na cabeça da mãe uma cena em que a sua própria mãe grita com ela. Nessa situação, de lembrar dessa cena, a mãe começa a refletir e pensa: nossa, estou fazendo o que eu não gostava que a minha mãe fazia. E aí então ela sente-se triste, né? Vem a tristeza. Então nessa cena que eu convidei vocês a imaginar, a gente percebe várias emoções. E aí no finalzinho a mãe se sentiu triste. Muitas vezes isso acontece conosco, né? Às vezes a gente tem o medo e aí a gente tem uma atitude de fuga, né? De fugir. E aí depois que eu fugi, eu me sinto triste comigo mesmo por ter tido essa reação diante do medo. Ou às vezes eu tenho raiva e aí eu grito e faço algo que, né, ali naquele momento impulsivo, e aí depois eu vou refletir sobre essa atitude e aí me sinto triste comigo mesmo. Ou então triste com outras pessoas que fizeram isso comigo. E é importante lembrar que essa tristeza, ela não pode ser vista como um sentimento proibido, né? Porque muitas vezes a gente tenta esconder o máximo possível a tristeza. Nós estamos acostumados a lidar que a tristeza, ela é algo que tem que ser deixado de lado. Eu estou tão triste esses dias, eu estou depressivo.
E aí não é bem por aí. O que é a depressão? O que é a tristeza? Elas são diferentes. A tristeza, ela é instinto de vida também. Não tem como viver só triste ou só feliz, alegre. E a gente tem que ter esse cuidado, porque quando bate tudo no liquidificador, é como se nós separássemos as emoções como positivas e negativas e não reconhecesse que esses sentimentos, muitas vezes rotulados como apenas negativos, eles nos trazem momentos também de reflexão, de maior racionalidade, porque na tristeza eu consigo ter um pouco mais de racionalidade. O que eu fiz que realmente gerou essa tristeza? Eu estou triste ou eu deixei alguém triste? Qual foi o meu comportamento? Então nós temos que avaliar muito sobre isso. Qual que é o meu comportamento em decorrência da minha emoção? Sim, e aí é não adiar resolver os problemas, né, associados a essa tristeza. Nesse caso que a gente imaginou, né, da cena da mãe com a filha, existe um problema ali para ser resolvido? Provavelmente sim, né? Então, se esse problema, né, na hora de pensar em possíveis estratégias, né, para a hora do dever, então, por exemplo, vamos combinar o melhor horário, vamos combinar de brincar um pouquinho, 5 minutinhos antes e depois fazer o dever, e aí depois você brinca do jeito que você quiser. Então, assim, pensar em possíveis estratégias. Não existe uma estratégia única, né? Uma receita de bolo que vai dar certo para todo mundo. Mas se a gente adia resolver problemas associados às emoções, né? Que despertam ali essas emoções, provavelmente em outro dia vai acontecer, essa cena pode se repetir e todas essas emoções se repetir novamente. Então, é um comportamento que não ajuda a adiar resolver os problemas. Então, o que fazer com a tristeza? Né? Como eu falei, não tem uma resposta única, mas nós podemos pensar em algumas estratégias. É importante a gente identificar assim, é algo que está no meu controle modificar a situação que tem gerado essa tristeza ou o pensamento? Ou é algo que não está no meu controle? Se é algo que é possível, né, ser modificado, então a gente pensar o que eu posso fazer para melhorar, né? O que o outro pode fazer, como que a gente pode conversar sobre isso. Em relação ao pensamento, questionar esse pensamento, como se a gente tentasse limpar a lente do óculos. Já viu que às vezes a gente põe o óculos e a lente está embaçada. Então, às vezes, aquele pensamento que está gerando a tristeza, ele está embaçado. É importante a gente questionar ele, tentar ver ele com mais clareza. E aí, uma outra estratégia é a gente pensar, né, nessa ideia de que, geralmente, uma única forma de resolver um problema pode não dar certo. Então, é importante que a gente tente diferentes maneiras, soluções seguras, né? Então, que a gente avalie, veja o que pode ser mudado. E aí, se é algo que não está no seu controle, né, se é algo que não está no seu controle de modificar, pensar o que eu posso fazer, ainda que seja mínimo, né? E aí algumas estratégias. Por exemplo, uma pessoa se sentiu triste diante desse contexto da pandemia. Ela pode pensar, né? O que eu posso fazer? Eu posso me cuidar mais, né? Eu posso, ao ver pessoas que estão precisando de alimento, doar um alimento que seja da minha casa. Então, assim, o que eu posso fazer? Ainda que seja mínimo. E aí, um outro ponto é a gente usar estratégias para diminuir a intensidade da tristeza. Nós temos como se fosse um termômetro das emoções. Às vezes a gente sente uma emoção muito fraco, forte, às vezes é médio. Então, a gente tentar diminuir essa intensidade da tristeza com estratégias que nós já costumamos muitas vezes utilizar, né? Às vezes é ouvir uma música, às vezes é escrever sobre aquilo, fazer uma comida de que gosta, estar com pessoas que você se sente seguro. Então, pensar sobre estratégias para diminuir essa tristeza. E aí, em conjunto, compartilhar, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir tirar aquela situação assim de um dia para o outro,
mas a gente pode compartilhar essa tristeza e entender que esse momento de tristeza, ele pode ser uma página da sua vida, mas não a sua vida inteira. Então, provavelmente, isso vai passar, assim como já passou em outros momentos. Essa ideia de que vai passar não é uma ideia para minimizar a tristeza e deixa pra lá porque vai passar. Não, é mais uma ideia de você enxergar a sua vida como um filme longa-metragem, que tem vários momentos, assim como momentos alegres, também momentos tristes. E aí, para encerrar, eu vou ler uma frase de uma pessoa que chama Vandiluz. Ela escreve vários textos. Tem uma frase dela que fala assim, ó: é preciso saber a hora certa de desacelerar, de se desconectar, fazer um low gold, dar um tempo e cuidar um pouquinho de nós. Às vezes é necessário deitar com silêncio e abraçar a solitude, colocar o mundo em modo avião e aumentar o volume da voz do coração. Então, que nós possamos ouvir o nosso coração. Eu vou passar a palavra para a Jaqueline. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje eu vou falar para vocês de uma emoção que é a raiva. Quem nunca sentiu raiva, né pessoal? Então, todos nós já sentimos raiva em alguns momentos da nossa vida, né? Mas quando a gente percebe que essa raiva ela é constante, ou que ela está te prejudicando de alguma forma, ou que está afetando a outra pessoa, né? Que ela está fugindo do seu controle, então é preciso que a gente acenda um sinal de alerta, né? E começar a pensar quais situações que está te levando a sentir a raiva, né? Em quais momentos você sente a raiva. Então, o primeiro passo é você identificar. E a partir do momento que você identificar essa raiva, você começar a questionar, né? Em quais momentos que eu sinto essa raiva, né? Então, é importante que você faça esse questionamento. E nós podemos sentir raiva em vários momentos do dia, né? Pode ser no trânsito, no trabalho, em casa. Tem várias situações que pode gerar esse sentimento, né? Essa emoção. E o que é natural, né? Mas quando nós percebemos que essa raiva é constante, que ela é intensa e que ela foge do nosso controle, aí é preciso ter cuidado, né? Porque ela pode nos levar a envolver em situações mais complicadas, né? Como, por exemplo, envolver em brigas, né? Você pode, às vezes, perder ali uma amizade por causa de um momento de raiva ali que você não soube controlar, né? E você pode também até afetar, principalmente, o relacionamento familiar. Porque, geralmente, quando a gente tá com raiva, né? A gente, às vezes, chega em casa com raiva, a primeira coisa que a gente faz ali, às vezes até sem perceber, é descontar essa raiva nas pessoas da nossa casa, da nossa família, né? Isso acaba afetando o relacionamento familiar. E outro ponto a se colocar pertinente é sobre a questão de você reprimir a raiva, né? Então, isso não é bacana. Por quê? Muitas pessoas, na verdade, elas aprenderam, né, a não expressar a raiva. Às vezes, desde criança, lá, como já foi falado aqui, né, até mesmo outras emoções, os pais reprimem ali a criança, né, e aí a criança já cresce com isso. Ela não consegue expressar, né, mas é uma coisa que foi ensinada lá atrás, né? Então, com isso, ela começa a pensar que a raiva, sentir raiva, é algo negativo, né? É algo de pessoas ruins. Então, ela já cresce com esse pensamento e, sendo assim, ela acaba não conseguindo, né, a sentir, a expressar essa raiva de forma funcional, né, de forma assertiva. E quando a raiva ela é canalizada, quando a raiva é controlada, porque tem os pontos positivos da raiva também, né, pessoal? Quando ela é controlada, ela pode nos ajudar, né, em alguns momentos a ter até uma mudança, né, uma mudança significativa na nossa vida. Eu vou dar um exemplo aí de
por exemplo, quando a gente perde o emprego, né? Aquela raiva ali naquele momento, ela pode te impulsionar, né, a buscar essa mudança. Ela pode ser a mola propulsora para você, para esse profissional, né, para ele empreender, para ele realizar algum sonho antigo que ele tinha, né, algum sonho que estava guardado na gaveta, né, e por causa da zona de conforto, ele não foi executado. Então, sendo assim, pensando por esse lado positivo, né, a raiva também tem os seus pontos que você pode usar ela ao nosso favor, né? E tem algumas estratégias também de como nós podemos lidar com essa raiva, né? Porque existe sim maneiras construtivas de a gente conseguir gerenciar essa raiva, né? Como foi falado aqui, como todas as outras emoções, né? Nós temos sim maneiras construtivas de gerenciar essa emoção também. E o primeiro ponto que é considerado assim importante é você entender que sentir raiva é normal, né? E quando você aprende que sentir raiva é normal e que não é só para as pessoas ruins, né? E que ela é negativa, se você tem esses pensamentos, tente livrar dessa crença, né? Questionar, né? Questionar esses pensamentos e pensar que é algo que foi aprendido lá atrás e que você foi levando, né? Se tornou uma crença ali. Então, nesse momento, é preciso que você tente modificar esse pensamento, né? Para um pensamento mais adaptativo, um pensamento mais positivo, né? E entender que realmente sentir raiva é normal, mas de maneira saudável, né, pessoal? Outra estratégia não faça nada quando você estiver com raiva. Respire fundo, conte até 10, né? Porque no auge da sua raiva, você pode às vezes ter atitudes que você não teria, né? Que a gente não teria no momento ali de raiva, né? De estresse. Então, é bom a gente refletir sobre isso, né? E tentar mesmo fazer esse exercício, vamos dizer assim, essa prática, né? De não tentar fazer nada quando você estiver com raiva. Adiar, né, o comportamento. Isso. E aí, às vezes, focar na sua respiração, né, nos seus pensamentos. É bom que você procure, então, se acalmar, né, para depois você tentar resolver aquele problema, aquela situação ali que no momento de raiva você pode tomar atitudes que não são legais, né, e que pode te prejudicar e prejudicar até outras pessoas ao seu redor. E outro ponto importante é você falar sobre a raiva, né, falar, expressar os sentimentos, as nossas emoções, é sempre uma boa ideia. Então, quando você estiver mais calmo, procure uma pessoa para conversar, né, para falar ali daquele momento, o que você sentiu no momento daquela emoção, né, que muitas das vezes é considerada negativa, porque quando você expressa essa emoção, né, a raiva vai baixando, né, seu comportamento vai sendo modificado e você vai ficando mais calmo. Então, e quando você se acalmar, é importante que você busque essas alternativas, né? Você pense em alternativas mais positivas, mais assertivas para estar solucionando aquela questão, aquele problema. E outro ponto também, outra estratégia, é que é preciso que nós entendamos que nós somos seres humanos, né? E que sentir raiva é normal. E que trabalhar, cuidar da casa, cuidar do marido, estudar, fazer compra, essa rotina diária, ela pode ser muito pesada para algumas pessoas, né? E pode gerar um estresse. O estresse ali que geralmente, consequentemente, vai causar uma raiva naquele momento. Então, é preciso, pessoal, que a gente peça ajuda, né? Principalmente quando a carga está pesada, né? Principalmente dentro de casa. Peça ajuda às pessoas da sua família, né? Naquele momento ali. Divida as tarefas de casa, né? E tente achar um tempo para você se cuidar, para fazer coisas que você gosta. É sempre importante a gente pensar no autocuidado, né? E quando você começa a fazer coisas que você gosta e sair ali um pouco daquela rotina, fugir daquele estresse,
né? Isso aí vai diminuir aquela raiva, aquela tensão ali naquele momento, né? Então procure sempre também fazer coisas que você gosta e praticar, né? Exercer o autocuidado, que isso vai ajudar muito nesse momento também. E a última estratégia é você achar soluções, né? Você sente raiva com frequência? É bom que a gente faça essa pergunta para nós mesmos. Você está sempre de mal com a vida, né? Sempre de mau humor, tudo para você tá ruim? E se a resposta for sim, pessoal, é importante que você tome uma atitude, né? Porque se isso acontece com frequência, é preciso que você pense em estratégias e alternativas para você resolver essas questões, né? Então, o que vai te ajudar naquele momento é você pensar nessas questões positivas. O que vai me ajudar nesse momento, né? A modificar esse pensamento. Muitas vezes até é preciso procurar ajuda profissional também, Sim. né? Todas essas emoções que nós estamos conversando, a gente está falando de sentir em alguns momentos. Mas se são emoções persistentes, né? A tristeza persistente precisa muitas vezes de ajuda profissional. A raiva persistente, né? Porque pode estar muito relacionada ali a um estresse, a algum tipo de transtorno. Então, até mesmo a alegria persistente. Então, se é algo que ocupa a maioria dos dias, né? Durante ali muito pesado, causa prejuízos sociais, profissionais, né? Pessoais, então é preciso pensar em procurar uma ajuda também. Sim, principalmente quando ela é excessiva, né? Que leva a pessoa a fugir do seu controle ali, né? E às vezes agir de forma que ela não agiria ali no seu estado normal. Porque a raiva também ela pode levar a pessoa a às vezes se envolver até em brigas, né? As situações que vão te causar prejuízo, né? A você e também à vida daquela pessoa, né? Então, pessoal, a raiva, ela não vai resolver os seus problemas. Por isso que é importante, né? Você parar, pensar, refletir e realmente pensar em soluções, que é o que vai te ajudar ali naquele momento, né? E para fechar aqui, eu queria colocar para vocês a importância, né, da gente tentar aprender, né, de alguma forma, buscar essas estratégias de como lidar com a raiva, né, e com todas essas emoções que estão sendo ditas aqui hoje, né, e entender que nós precisamos buscar entender elas para a gente conseguir administrar, né, gerenciar nossa inteligência emocional, né, porque ela pode sim ser desenvolvida, nossa inteligência emocional, né, ela pode ser treinada também, aprimorada, né, mas só que tem que ser por meio de uma construção de novos hábitos. E isso pode sim começar a partir do pensamento, né? Quando você identificá-los, você tentar adaptá-los para coisas mais positivas, né? Mais assertivas para a nossa vida. Então é isso, pessoal. Vou passar a palavra para a Priscila. Vamos lá, vamos pensar agora nas emoções agradáveis de sentir, que são o amor e a alegria. Vamos começar refletindo pelo amor. O amor é o que nutre a nossa vida. O amor é que nos dá força para seguir. Muitas vezes nós pensamos assim: é pelo amor aos meus filhos, é pelo amor ao meu trabalho que eu vou continuar, que eu vou levantar, que eu vou enfrentar as emoções desagradáveis a princípio para continuar a minha vida. E aí, a partir desse amor que nós temos, eu convido você a refletir. Como que está o amor aí no ambiente da sua casa? Você tem amado essas pessoas que convivem com você? Sabe por quê, pessoal? O amor, ele é instantâneo. O amor, ele não tem como vir de forma obrigatória. Ele é convivência. E aí, se nós não temos amor, principalmente às pessoas mais próximas, aos entes queridos, como que eu vou ter capacidade de amar as pessoas que chegam até mim? As pessoas que estão na rua,
como que tem sido essa sua forma de amar? Porque muitas vezes esse amor também nos deixa egoístas, né? É um amor excessivo, é um amor de proteção. Eu tenho que cuidar do meu filho para que ele não sinta raiva, tristeza, alegria. O tempo todo é a mais importante. E o amor, nossa, pelos meus filhos eu faço tudo. Isso mesmo, mas nós temos que lembrar que o nosso instinto de vida, ele não vem somente com essas emoções agradáveis de sentir. Por mais que você proteja em excesso, o seu filho precisa aprender a nomear todas essas emoções, porque elas também vão ser um diferencial na vida deles. E para nós também, né? Porque muitas vezes nós somos negligentes até com o nosso sentimento. E aí, entender o que o amor traz para mim hoje. Porque o amor, ele pode ser também egoísta e traiçoeiro nesse sentido. Eu amo a ponto de cuidar em excesso. Eu amo tanto o meu companheiro que eu começo a vigiar, a sufocar, a querer saber o tempo todo onde ele está, o que ele está fazendo, com quem que ele conversou, e diz que é um amor absurdo, né? Aquele amor, você não entende como que eu te amo, tudo que eu faço por você. E aí esse amor já começa a virar adoecimento. Ele se torna algo excessivo. Então é importante a gente refletir sobre isso. Esse equilíbrio das nossas emoções, que por mais que sejam agradáveis de sentir, elas não podem se tornar excessivas, porque senão elas também nos causam prejuízo. E a partir daí, né, Priscila, até esse amor, né, de forma excessiva, ele vai prejudicar a própria pessoa e também o outro, né? Quando não tem controle sobre isso. Então, todas essas nossas emoções, ela tem que ser comedida, né? Tem que ser no ponto certo. Para não gerar uma codependência, né? A sensação do amor não é proteção. Então, eu vou me sentir protegida somente quando eu estou perto de alguém que é da minha convivência. E aí, o que a gente tem que entender? Que o amor, ele tem que ser além do nosso ambiente familiar. Eu tenho que ensinar que eu preciso amar as pessoas que estão na rua, que eu preciso tratá-las bem. Isso é amor, gente. Então, não é o amor apenas do cuidado, da proteção, não. É o amor da convivência. E o que tem faltado muito no nosso dia a dia e que nós temos que refletir, né? O amor, ele não é egoísta, o amor, ele vai além, ele supera as nossas expectativas quando ele é vivenciado de forma realmente positiva. E agora, pode falar. Em questão do amor, né, enquanto uma emoção, é importante que a gente perceba também que essa sensação assim, de amor, a gente às vezes não vai estar o tempo inteiro sentindo ela, o que não quer dizer que eu não tenha um apego, que é diferente, um apego pela pessoa. Então, por exemplo, eu tenho um apego pelo meu marido, eu tenho um vínculo com ele, ele é importante para mim, mas não quer dizer que eu vou sentir a emoção amor o tempo inteiro, né? O que não quer dizer que eu não seja apegada a ele, que eu não tenha um vínculo a ele, que ele não seja importante, ele é importante, mas o amor por ele, em relação à emoção, eu vou sentir em alguns momentos, quando eu tô ali, né, quando a gente está fazendo alguma coisa juntos, assim como também com as crianças, né? E aí é importante que a gente manifeste essa emoção amor para as crianças, para que elas também possam saber manifestar, né, o que ela sente, o amor que ela sente pelos pais e pelas pessoas ao redor delas. Muitas vezes eu falo assim, na dúvida, dê amor, né? Então, assim, às vezes a gente tá ali, a criança tá nervosa, tá tendo algum comportamento desagradável, a gente não sabe muito bem o que faz ali naquele momento com ela, não sabe, às vezes não tá entendendo o que ela tá querendo expressar. Então, assim, dê amor ali para ela naquele momento,
né? Depois a gente pensa em trabalhar as outras emoções, mas às vezes naquele momento, dar o amor vai aumentar os vínculos, né? Vai aumentar o apego, que é uma das principais funções do amor, dessa emoção amor, que é aumentar os nossos vínculos e os nossos apegos. E é tão bonito uma criança, um adolescente se sentir amado pelos seus pais, né? Assim, a gente vê quando eles falam que se sentem amados, né? Que apesar de eu posso explorar o mundo, eu posso aprender coisas novas, eu posso ir para a escola, eu posso ir para uma aula de alguma coisa que eu vou fazer, mas eu posso voltar e ter o aconchego, e ter o amor ali da minha mãe e do meu pai. E conseguir transmitir esse amor para as outras pessoas também. Para as outras pessoas, né? O amor, eu posso ir e voltar e ter o amor das pessoas que eu convivo, né? Às vezes é o amor da minha avó, às vezes é o amor do meu tio. Então, assim, seja de quem for, mas que a gente manifeste essa emoção amor e também né, assim, essa emoção para as nossas crianças e adolescentes. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre a alegria. Quem aí está feliz hoje? O que você fez essa semana que te deixou feliz? Você consegue refletir no final do seu dia qual foi a sua emoção que mais trouxe para você pensamentos positivos ou negativos? Nós precisamos começar a avaliar essas emoções também. E a alegria, nós estamos em busca dela o tempo todo. E temos que ter um cuidado, porque também, ao mesmo tempo que ela é agradável de sentir, prazerosa, ela pode ser traiçoeira. Como assim? Vamos refletir. Olha só, nós não temos a necessidade o tempo todo de, muitas vezes em redes sociais, postar o quê? Momentos bons, felizes, né? Fotos lindas, maravilhosas, como se aquela vida fosse baseada na alegria o tempo todo. Não é assim, gente. E às vezes, quando a gente pega e tá lá olhando fotos e mais fotos daquelas pessoas, a gente para pensar na nossa vida. Nossa, mas será que é só eu que tô triste? Será que é só eu que sinto raiva? Porque não tem jeito, todas as fotos remetem somente a momentos bons. Isso mesmo, nós temos que pensar que não. Aquela foto, às vezes, ela vem demonstrar uma alegria que não está completa. É uma alegria superficial, né? É uma alegria instantânea ali do momento, mas que por trás está carregada de outras emoções. Então nós temos que ter esse cuidado. A alegria, ela é muito prazerosa, a gente precisa da alegria, da pulsão de vida, do querer viver, sentir alegria nas coisas, encontrar as pessoas que a gente ama, em tudo. Porém, com o cuidado de não rotular essa alegria como a principal, porque ela não é, né, a principal emoção que nós temos, não. Ela vem agregar, ela vem reforçar todos esses sentimentos que nós temos, de forma que você é capaz, você consegue. Hoje não deu certo, mas amanhã você vai conseguir, você vai vencer. Então é isso que nós precisamos entender da alegria. A alegria, ela vem completar essas emoções que nós temos. Não tem como viver feliz o tempo todo, né? A gente precisa de sentir emoções desagradáveis para entender como que eu estou me comportando, como que eu tenho feito as minhas atividades, o meu trabalho, o que eu estou sendo. Será que eu estou o tempo todo alegre ou eu estou fingindo ser alegre? E outra coisa importante é a expressão facial, né? Tem pessoas aí que às vezes não tem expressão. O momento, a situação, ela pode ser boa ou ruim, que a pessoa mantenha a mesma fisionomia. Nada muda. É difícil conviver às vezes com pessoas assim, não é? Porque a expressão da nossa emoção, ela não tem que ser somente verbal, não.
ela muitas vezes é não verbal. E aí, quando eu olho para minha colega, que eu já conheço a expressão dela, se tá aquela expressão fechada, eu sei que hoje ela não está muito bem, que talvez tenha acontecido alguma coisa que gerou a raiva. Assim como a alegria é muito fácil de descobrir, né? A alegria a gente está o tempo todo expressivo, sorriso no rosto, mas e as outras emoções? Então, vamos pensar também que essas emoções, elas nos apresentam. Quando a gente chega, a nossa expressão facial já diz um pouco de como que nós estamos. E isso é importante, a gente ter esse cuidado, esse bom senso de olhar para o outro e perceber como que você está. Você está bem hoje? Eu posso dar um bom dia? A pessoa está um pouco triste, eu vou chegar, eu vou alegrar o dia dela com um bom dia cheio de vida, de emoção, acolher a emoção negativa que ela me traz. Como que nós estamos nos comportando? Então é muito importante, gente, essas duas emoções, tanto a alegria quanto a tristeza, a gente ter um equilíbrio, não perder essa moderação de que se é em excesso também prejudica. A alegria em excesso, ela nos deixa um pouco descontrolados. Tudo quando a gente está cheio de emoção, a gente não tem muita racionalidade, a gente faz por impulso e aí traz consequências, né? Que tá feliz demais, não tem noção da consequência, tanto a médio quanto a longo prazo, de uma atitude indevida. Por exemplo, a pessoa num momento ali de festa, que ela bebe, que ela interage com as pessoas, ela está extremamente feliz. Mas qual que é a consequência daquele momento na vida dela? Será que ela falou alguma coisa indevida, sem refletir e que vai gerar uma outra reação, um comportamento pós que vai trazer consequências? Então a gente tem que moderar, a gente tem que medir e lembrar que o excesso de alegria, ele nos faz ter atitudes muitas vezes inadequadas. É como se vamos ver, vamos fazer, depois a gente pensa na consequência, o pique, né? E não, vamos pensar que a alegria, ela é necessária, mas a gente tem que ter um pouquinho da racionalidade também. E agora eu convido a vocês a ouvirem conosco uma música, refletindo sobre a alegria e pensar, né? Como que está a nossa alegria, como que estão as nossas emoções no nosso dia a dia. Vamos nos permitir nomear essas emoções, dizer delas e principalmente ensinar as nossas crianças, porque nós adultos conseguimos ter um certo domínio, né, sobre essas emoções. A criança não, a criança ela está descobrindo e ela precisa descobrir de uma forma saudável, de uma forma que não precisa sentir vergonha, medo o tempo todo de se expressar, de dizer daquilo que está incomodando. Então, eu espero que vocês, com as nossas falas, tenham começado a entender um pouquinho da emoção de vocês. Muito obrigada a todos, foi um prazer estar aqui com vocês novamente e vamos aproveitar agora a letra da nossa música para refletir. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigada a vocês.